Sucesso é poder, e poder é esforço organizado. Essa é uma premissa de Napoleão Hill, e é a partir dessa premissa que eu, Ione Camelo, aqui do estúdio Funperac, convido a você a mergulhar no tema que a doutora Andréa Beregaray tratará conosco aqui no nosso primeiro seminário de atenção à saúde integral do servidor da segurança pública, promovido pela Fundação Walter Perac de Barcelos. Nessa temática, ela vai tratar com vocês sobre como a nossa organização interna, mental, emocional, a importância de estarmos mentalmente organizados, emocionalmente organizados, para que continuemos a exercer o poder que nos foi confiado de ser quem somos e de realizar o que escolhemos realizar. Para manter o seu poder, é preciso que você compreenda quais são os efeitos que o estresse tem exercido sobre você, que tem talvez minado esse poder. Poder de entrega de resultado, poder de se relacionar com mais qualidade, de entregar o seu trabalho de uma forma muito mais qualificada. E doutora Andréa Beregaray, ela é psicóloga especialista em ciências criminais, mestre em ciências criminais, tem treinamento e experiência na área penitenciária e estudos de psicopatia, tem se dedicado atualmente a um projeto na área de prevenção e manejo das crises suicida, atua estudando, atendendo, pesquisando sobre suicídio entre os profissionais da segurança pública. Em seu consultório particular, ela tem dado atenção especial, atendimento especial aos profissionais da segurança pública. E nós temos aqui o grandioso privilégio de receber da doutora Andréa Beregaray os seus conhecimentos sobre o impacto do estresse nos nossos resultados e de forma muito específica falando para você, policial militar, sobre como o estresse do trabalho impacta na sua vida pessoal. Eu me chamo Andréa Beregaray, eu sou psicóloga clínica, trabalho há mais de 20 anos com policiais militares. E antes de começar a falar para vocês sobre o impacto do estresse na vida pessoal dos profissionais de segurança pública, eu gostaria de agradecer ao convite da FUPERAC para falar com vocês sobre esse tema tão importante. Os profissionais da segurança pública enfrentam diariamente uma série de situações que envolvem o estresse. Para que se tenha uma ideia, nos números que são bastante alarmantes, a cada 10 dias nós perdemos um profissional de segurança pública que tira a própria vida, e o estresse é um fator determinante nesse tipo de situação. Hoje nós perdemos mais policiais desta forma do que em situações de confronto. Então é fundamental que a gente fale sobre esse tema e por isso meu agradecimento. O estresse, ele impacta basicamente 4 áreas da vida do policial: a saúde física, a saúde mental, a saúde familiar e relacional e a saúde financeira. Por óbvio, eu vou manter o meu foco na saúde mental, e a saúde familiar e relacional e financeira acabam também fazendo parte dessa situação, assim como a saúde física. A exposição constante a situações de violência acabam causando no cérebro do policial militar, no cérebro dos policiais, um desgaste. O estresse, nós consideramos que o estresse possua 4 fases, que é a fase de alerta, a fase de resistência, de quase exaustão e exaustão. As pesquisas científicas estimam que 50% dos policiais apresentam estresse, em alguma dessas etapas. Obviamente, e aqui eu vou trazer alguns dados científicos para vocês e intercalar com algumas histórias profissionais. Obviamente que no início da profissão nós temos um tipo de impacto, no decorrer da profissão a gente vai tendo um desgaste maior, e hoje, por exemplo, a gente vê um índice de estresse que pouco ouvimos falar, que é quando o policial vai para a reserva, não há um preparo para a aposentadoria, e a gente tem um alto índice de incidência de doenças físicas, de problemas mentais nessa etapa específica.
Antes de seguir, eu gostaria de dizer que, para que as pessoas entendam um pouco a minha atuação, eu atuo de forma autônoma, sempre trabalhei junto à PM. A primeira vez que eu fui trabalhar com a Polícia Militar, eu bati na porta de um quartel e me ofereci para trabalhar com esses profissionais. Trabalhei no 9º Batalhão, num primeiro momento, acompanhei policiais que buscavam atendimento psicológico, acompanhei turmas em formação e, posteriormente, eu fui trabalhar no consultório, depois de ter interagido mais de perto com esses profissionais, pela seguinte questão, e aí quem está me ouvindo vai poder refletir sobre isso. Dentro da estrutura militar, o policial militar, quando se encontra em situação de grande estresse, seja pelo motivo que for, ele tem muita dificuldade de pedir ajuda, e aí depois a gente vai entrar aqui um pouquinho nessas questões. Ele tem muita dificuldade de pedir ajuda porque ele tem medo de se expor. Então, mesmo quando a instituição tem profissionais de saúde mental para atender esse policial, o policial fica receoso de buscar ajuda e ficar exposto diante dos outros colegas. Até porque muitas vezes esse estresse está relacionado com questões institucionais, com conflitos entre colegas ou com conflitos com superiores. E o policial militar ele não se sente à vontade de buscar ajuda dentro da instituição, em que muitas vezes ele vai estar conversando com um profissional de saúde que tem uma posição hierárquica diferente da dele. Então, por esse motivo, eu optei em trabalhar com bastante autonomia próxima a essa comunidade. E tem dado certo, o policial se sente mais confortável nessa situação. Existe uma série de efeitos, de sintomas que são resultados do estresse. Eu gostaria de antes apresentar um quadro que vocês conhecem mais do que eu, né? A exposição constante à violência coloca o cérebro do profissional em alerta permanente. O que isso significa? Quando o profissional vai para a rua atuar em situações de estresse, ele tem uma descarga neurológica de adrenalina, né? Que deixa o cérebro dele em constante agitação, vamos dizer assim. O que acontece? As escalas, né? Elas são feitas para que depois de 24 horas esse profissional possa descansar. A realidade nós sabemos que não é essa. A realidade do profissional de segurança pública é que muitas vezes ele intercala, né, as suas escalas profissionais com serviços extras, o que gera para o profissional da segurança pública um não descansar, ele está sempre atuando. Então, isso é algo que contribui para situações de estresse para esses profissionais da segurança pública. Quer dizer, ele não tem descanso, porque o estresse ou essa descarga no cérebro, ela tende, num primeiro momento, que é essa fase inicial do estresse, de colocar a pessoa em alerta. Enfrentando uma situação estressora, posteriormente ele retorna um equilíbrio neurológico, vamos dizer assim. Como o policial ele passa permanentemente em alerta e muitas vezes, digamos que ele fizesse apenas a escala profissional, ainda assim, vocês sabem mais do que eu, que um policial, ele mesmo à paisana e na sua vida com seus familiares, ele está em alerta constante. Então, eu já acompanhei pacientes, por exemplo, que não conseguiam ter atividades que pudessem aliviar o seu estresse, porque eles tinham receio de se expor. Por exemplo, já acompanhei um paciente que não frequentava ambientes públicos ou shows com a sua companheira porque ele tinha medo de encontrar as pessoas que ele eventualmente tivesse prendido. Então, era alguém que tinha muita cautela na prática da atividade física, que é fundamental para lidar com estresse, porque ele não gostava de se expor a qualquer academia, ele não ia a atividades de lazer porque ele também se sentia inseguro, até almoçar, até sair para fazer uma refeição é fonte de estresse para um policial, porque ele precisa estar em alerta constante. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade, mas eu quero colocar isso em palavras para situar aquele que me escuta dentro de uma realidade em que o policial não descansa. Ele passa constantemente preocupado com a sua segurança e com a segurança daqueles que estão em volta dele. Então,
essa combinação de uma exposição constante a situações de violência, de muitas vezes pressão e estresse dentro da instituição, conflitos com colegas ou conflitos com superiores, né? Escalas intercaladas de trabalho e do famoso bico, somada às exigências profissionais de treinamento, de constante aperfeiçoamento e a vida privada, acaba se tornando uma bomba relógio, né, a explodir com o tempo em forma de doença física ou mental para o profissional de segurança pública. Os sintomas que vocês devem conhecer bastante aqui, eu listei alguns, né? Os sintomas mais comuns de estresse são o nervosismo, a irritabilidade excessiva, uma raiva prolongada, a falta de humor, né? A ausência de humor. Uma vez eu acompanhei um policial que me dizia assim: a gente sabe o tempo de serviço de um PM pela forma como ele sorri. Os mais novos ainda sorriem. Os mais velhos não sorriem mais. E eu achei muito interessante essa observação dele, né? O que de fato parece acontecer, as pesquisas científicas mostram que os recém-chegados têm ainda um pouco mais de resiliência do que aqueles que estão a um longo período expostos a esse tipo de situação. E muitas vezes isso acaba gerando uma incompreensão da sociedade comum, né, em relação ao trabalho do policial. Eu costumo dizer que o policial ele é exigido dentro da instituição para ter uma boa postura e socialmente também muito exigido. Uma vez eu acompanhei uma policial que ela tinha uma situação, ela tinha perdido um colega em serviço, né? Então o colega tinha perdido a vida ao lado dela na viatura. E ela não recebeu por parte da pessoa que comandava ela uma liberação. Então ela seguiu dentro da escala comum e voltou ao trabalho. Posteriormente, essa policial, alguém foi pedir uma informação para ela e ela foi, dias depois da perda do colega, ela reagiu com muita irritabilidade, com agressividade a esse pedido de informação. Aquele que pede a informação não sabe, não tem acesso e nem sonha que uma semana antes essa policial tinha acabado de perder um colega. Como é que a gente pode esperar, então, que esse profissional de segurança pública, que não foi devidamente amparado na sua saúde mental, possa atender a comunidade com tranquilidade, sendo que essa pessoa está em profundo sofrimento emocional? Eu sei que eu estou falando aqui, quem está me ouvindo está pensando numa série de situações que já presenciou. A gente sabe que hoje, na maioria dos estados, não existe um programa de atenção à saúde mental do policial. O policial procura ajuda, ou na instituição, ou fora dela, quando ele muitas vezes chegou no limite. Então, já deixo aqui como sugestão, e uma das estratégias de combate ao estresse é atendimento psicológico permanente. Todo profissional que trabalha com segurança pública, e isso me inclui, e todas as pessoas que têm contato com essas situações extremas precisam de ajuda psicológica para manter o equilíbrio da sua saúde mental. Então, esses sintomas de nervosismo, irritabilidade excessiva, raiva prolongada, cansaço excessivo, insônia, acabam impactando a vida do profissional dentro do âmbito familiar. Uma outra coisa que eu sempre costumo dizer para os policiais é que não tem como um policial sair para trabalhar, lidar com situações de estresse e de violência. Como diz um colega de vocês para mim, ele disse assim, eu não sinto que eu faço bem, eu estou sempre prendendo o filho de alguém, não interessa o que esse filho fez, né? Ele trazia que ele nunca sentia que profissionalmente ele fizesse algo bom. Então, o que ele está nos contando? Que ele lida sempre com sofrimento emocional. Sair para trabalhar, para lidar com a violência, para lidar com aquilo que a gente tem de mais difícil em termos de comportamento humano, isso vai ter um impacto emocional nesse profissional. O que acontece é que quando o policial tira sua farda, ainda assim emocionalmente ele segue abalado por aquilo que ele vivenciou fardado. Isso significa, eu costumo dizer, que a gente não pode esperar que o policial que sai do trabalho estressado, que não possui válvulas de escape para esse estresse,
chegue em casa e seja um excelente marido, um excelente pai. Então, muitas queixas dos colegas, né? Esses dias eu recebi um policial muito triste porque ele foi pai recentemente, ele está muito feliz com a paternidade dele, no entanto, ele não consegue não ficar muito irritado dentro de casa, com uma criança pequena. Ele quer estar junto, ele quer brincar, mas ele está sempre irritado, ele é um pai irritado. E aí a gente entra em 2 pontos. Primeiro é esse impacto na vida familiar. Na Polícia Militar, nesses 20 anos que eu acompanho, o que eu posso observar é que os policiais militares, eles têm... É raro que se tenha um só casamento de longo prazo. Normalmente os policiais têm mais de 2 casamentos, né? Casam uma vez, por uma série de questões, acabam se separando, tem uma outra relação e tem uma outra relação. E isso também se somam a outras questões, por exemplo, a relacionamentos extraconjugais. Às vezes eu brinco em palestra, mas o assunto é sério. Eu digo que ter um relacionamento já é extremamente desgastante, ter mais de um dentro dessas profissões de estresse é realmente elevar muito o nível de problemas, tá? E o que acaba gerando isso, assim? Não raras vezes os policiais têm filhos em mais de um relacionamento, tá? Isso gera, e percebam que é tudo em cascata os problemas, isso gera não apenas problemas relacionais, problemas conjugais, de relacionamento, sofrimento emocional, porque a separação é uma situação de grande estresse emocional. Algumas pesquisas estimam que se separar seja mais estressante para o nosso cérebro do que o luto, do que a morte, porque quando alguém morre, a gente precisa, a longo prazo, aceitar isso. Morreu, não há mais o que ser feito em relação àquilo. Nos processos de separação, a gente precisa tirar aquela pessoa da nossa vida, mas seguir convivendo com ela, né, e com os resultados daquela relação. E muitas vezes esses resultados implicam em famílias desfeitas, filhos, né, administrar a escala de trabalho com visitas, pais emocionalmente instáveis ou irritados em função do seu estresse. E financeiramente, a gente pega muitas vezes o policial pagando pensão para mais de um relacionamento, para mais de um filho. Então, às vezes, a gente atende policiais que têm 3 filhos, um em cada relacionamento, pensão para todo mundo. Acaba sobrando muito pouco dinheiro para o policial. Antes de entrar na saúde mental, eu estou dando esse pulinho aqui na familiar e na financeira, que acaba repercutindo muitíssimo na saúde mental. O que acontece? É um número muito significativo de policiais militares com problemas financeiros, tá? Um deles é resultado dessas questões familiares, porque aí acaba sobrando um valor curto para o policial, tá? Esse policial não sabe gerenciar. Então, você sabe mais do que eu que a quantidade de pessoas que pede empréstimos e se enrola financeiramente em função disso é altíssima. Então, eu quero que vocês possam ir compondo esse quadro. O policial militar tem uma profissão de altíssimo estresse, pelo tipo de situação que ele lida na rua, especialmente a linha de frente, né, os praças, o pessoal que está na rua, lidam, esse impacto e essa exposição à violência gera uma série de consequências, de sintomas de irritabilidade, de desorganização emocional, que acaba impactando no tipo de companheiro ou companheira que ele será para o seu parceiro amoroso e no tipo de pai ou mãe que ele será para os seus filhos, né? Então a gente tem um policial que começa a se desorganizar em função do estresse profissional e a gente tem um policial que começa a não ter uma vida familiar tranquila. Então ele está em estresse na rua, ele leva esse estresse para dentro de casa e as coisas começam a ficar bastante complicadas. Em relação a essa forma como as coisas vão sendo compostas, é importante que se diga que todo o estresse, toda situação que gera ansiedade e depressão gera como resultado compulsões. O que são as compulsões? Ela pode se manifestar de muitas formas. Ela pode se manifestar na compulsão financeira, que é o gastar demais. A pessoa não se controla e gasta mais do que pode, o que gera, obviamente, uma desorganização financeira importante, que gera os empréstimos e que incrementa muito mais essa desorganização. A gente tem a compulsão no uso de drogas, então é bem comum, é um diagnóstico comum entre policiais militares, o alcoolismo, o uso de outras drogas, tá?
Normalmente o alcoolismo impacta mais a profissão, o uso de outras drogas às vezes passa despercebido, inclusive pelo tipo de sintoma que gera. Então a gente tem a compulsão por gastos, a gente tem a compulsão na dependência química, a gente tem a compulsão sexual, que muitas vezes se manifesta através de múltiplos relacionamentos. E percebam, essas compulsões todas, que muitas vezes se manifestam juntas, acabam incrementando muitíssimo mais o estresse desses profissionais. Esses sintomas que eu trouxe aqui, depois isso são sintomas que normalmente aparecem, né, no policial, pode aparecer isoladamente ou pode virar um quadro psiquiátrico. Os diagnósticos mais comuns dentro da polícia militar é transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ele pode acontecer tanto depois de uma situação de vulto, tá? Quanto pela repetição de situações de estresse. Então, eu já acompanhei um paciente, por exemplo, que depois de 20 anos atuando na polícia militar, ele desenvolveu um quadro de estresse pós-traumático. Esse quadro de estresse pós-traumático fez com que ele desenvolvesse uma insônia crônica. Então, ele passava no estresse pós-traumático, as pessoas têm flashbacks das situações que elas enfrentaram de estresse extremo, né? Situações de agudas. Então, o que acontecia? Ele passava o dia inteiro vendo mentalmente, tendo flashbacks das ocorrências que ele tinha vivido nesses 20 anos, e à noite, quando ele tentava dormir, ele não conseguia, em hipótese nenhuma, dormir, porque ele ficava também vendo todas as ocorrências, todas as vítimas que ele tinha presenciado, todas as situações de óbito que ele tinha presenciado. Então, era um cérebro que ficava em situação de estresse permanente, e ele estava ali em risco de vida, e ele buscou atendimento a muito custo, porque daí a gente volta para aquela questão do policial, muitas vezes, perder a vida, seja ou tirando a própria vida, ou infartando, ou tendo alguma situação desse tipo, e muitas vezes trabalhando, porque esse estresse desorganiza ele para tomar decisões de pronto emprego e acaba ficando mais vulnerável ao erro. Então, assim, o policial acaba perdendo a vida por temer pedir ajuda e se sentir exposto na instituição. Então, a gente tem um quadro preocupante nesse sentido. Para que vocês tenham uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados, né? No país, em média, 43 policiais militares são afastados por dia em função de transtornos psiquiátricos. No serviço privado, se estima uma média de 20 afastamentos para cada 100 mil pessoas. Na polícia, na PM, se estima 800 afastamentos para cada 10 mil pessoas. Tá? Numa pesquisa realizada com policiais de Santa Catarina, se chegou aos seguintes dados, num intervalo de 2 anos. 4.392 PMs foram afastados por adoecimento físico e emocional, ou emocional. Normalmente eles vêm combinados. 14,4 foram afastados por transtornos mentais, é a terceira maior causa de afastamento. Abuso de álcool, depressão e estresse foram os transtornos psiquiátricos mais comuns. Os PMs operacionais são os que possuem maior chance de afastamento. E o perfil do policial, ele é do sexo masculino, são praças exercendo atividade operacional e atuando nas regiões metropolitanas. Então, percebam, os índices, os números que nos contam, por exemplo, sobre policiais que tiram a própria vida, se estima que 85% desses policiais sejam praças, tá? Ou seja, o policial que está na linha de frente. Na região metropolitana, por óbvio, porque estão lidando com situações de vulto com maior frequência. Mas aqui nas situações de estresse, a gente precisa fazer uma observação, né? No âmbito familiar, as policiais femininas enfrentam um estresse. As pesquisas mostram que o estresse da policial feminina ele tende a ser mais severo, porque a policial feminina vive uma dupla jornada. Então, ela enfrenta todas as situações de estresse
como seus colegas, mas ainda, ao chegar em casa, tem a dupla jornada do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, né? E isso gera um estresse mais severo entre esses profissionais. Então, assim, eu trouxe alguns dados para que a gente pudesse pensar, né? Essas condições internas do policial, somadas às condições externas, que são as questões pessoais e profissionais, o encontro disso gera o estresse. Nós temos, por exemplo, pesquisas que mostram, e aí eu sempre aconselho quem tem interesse em procurar o Anuário de Segurança Pública, que a maior fonte assim mais segura de dados sobre esse tema, tá? Se estima, por exemplo, que problemas cardíacos, né, o infarto ocorra com maior frequência em profissionais com alto nível de estresse, normalmente às segundas-feiras. Eu sei que vocês trabalham por escala, mas a quem não trabalha por escala, normalmente a segunda-feira é aquele dia em que a gente pensa assim, vai começar tudo de novo. Toda a minha fonte de estresse. O que eu gostaria de deixar assim para não ficar... Para propor mesmo que a gente possa pensar estratégias de enfrentamento dessas situações de estresse. Eu, na minha experiência, sempre trabalhei com policiais militares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente tem um fator diferente que possibilita que o policial lá lide com seu estresse de uma forma interessante, mais saudável. É uma observação minha. Em Santa Catarina, eles têm acesso, né, pela própria geografia, à natureza de uma forma diferente do policial militar do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, eles usam muito o recurso do esporte. Então, o policial vai surfar, chega de serviço, vai surfar, chega de serviço, vai correr. Os índices, por óbvio, são diferentes lá de violência, mas eles têm uma forma de lidar com o seu estresse através da atividade física, usando como recurso essa geografia favorável. O que eu observo é que o policial militar no Rio Grande do Sul, ele fica um pouco mais ou muito mais engessado, porque assim, ele muitas vezes sai do trabalho e a gente sabe que a cidade grande acaba adoecendo as pessoas, não é só o policial militar, de maneira geral, né? Essa selva de pedra adoece as pessoas. Nós não temos o recurso de terminar o nosso dia na beira da praia. O policial acaba ficando muito mais preocupado, e perceba, de ir correr ou fazer uma atividade física porque se sente exposto. Parece bobagem, mas não é. Até a prática... Eu me lembro uma vez um policial que ele queria fazer jiu-jitsu, mas ele se sentia muito exposto de estar ali desarmado num grupo que ele conhecia pouco, né? Ele ia na academia do bairro, mas se tivesse algum problema no bairro, muitas vezes ele acabava tendo de alguma forma interferir. Então, assim, ele acabava evitando fazer atividade ali ou fazia atividade longe da zona de atuação, longe da zona de residência, o que tomava dele mais tempo de deslocamento, o que tomava dele mais atenção. Então, percebam, nada parece fácil num processo para desestressar. A atividade física é fundamental para que a gente possa regular o organismo, regular o cérebro. Então, entre a escala de serviço e, às vezes, as escalas não oficiais, é preciso que o policial busque esse recurso da atividade física. Por óbvio, como psicólogo, porque de fato acredito, a terapia é fundamental para o profissional de segurança pública lidar com os seus conflitos, e muitas vezes eles são muito complexos, de várias ordens. Quer dizer, o maior índice de profissionais que tiram a própria vida são sempre os profissionais que trabalham com vida e com morte. Isso significa, no mundo, né, que os policiais têm o maior índice de profissionais que tiram a própria vida, os médicos também, tá? E, em terceiro lugar, muitas vezes aparecem os coveiros, tá? E a gente não presta atenção nisso, mas se a gente for olhar, as três profissões lidam com esse conflito de vida ou morte. O processo terapêutico ele é fundamental para que a pessoa não entre em colapso emocional. Esse colapso emocional pode não apenas custar a própria vida do profissional, como a vida de colegas e de outros familiares. Vocês acompanham isso mais de perto, né, do que eu, vocês sabem do que eu falo. Então, assim, o que hoje nós temos a nosso favor em termos de possibilidade de atendimento psicoterápico que facilita a chegada de vocês? Hoje,
passada a pandemia, a psicologia entrou foi revolucionada em termos de atendimento. Então, hoje o atendimento, ele migrou para o online. Então, hoje eu posso atender um paciente em qualquer lugar do mundo. Isso significa que eu posso atender o policial militar aqui de Porto Alegre e posso atender o policial militar do interior, com a vantagem, né, que ele se sente seguro ou preservado na busca desse atendimento. Né? O ideal seria que a cada 6 meses os policiais passassem por uma avaliação psicológica, mas não é sobre avaliação que eu falo, é sobre realmente o policial poder organizar o seu psiquismo, porque eu costumo dizer que a terapia não é para quem tem problemas, a terapia é para quem quer aprender, porque problema todo mundo tem. Policial, não policial, não interessa a profissão. Problema é algo inerente à vida. Agora, a diferença é que quem faz terapia não cria tantos problemas para si mesmo, né? Aprende a pensar e a tomar decisões. A gente sai daquela posição de ser vítima do destino e passa a escolher que destino a gente quer de forma mais consciente. Né? Então, assim, normalmente as pessoas chegam em terapia quando elas já têm um problema estabelecido. Olha o que aconteceu. Né? No processo terapêutico, a gente vai aprendendo a ver aonde é que estão as ciladas, aonde a gente pode criar problema, aonde a gente pode se boicotar. Porque a gente trabalha com uma dimensão do psiquismo que é do inconsciente. Então, a consciência muitas vezes diz que quer uma coisa e a gente vai lá e se boicota, e faz uma coisa contrária. Então, assim, só que na profissão da polícia militar, uma coisa é eu me boicotar, ou eu estar ansiosa como psicóloga, ou estar estressada como psicóloga, ou estar deprimida, muito triste como psicóloga, só que eu não tenho uma arma na mão. O policial militar é um profissional diferente, porque quando ele está muito, muito estressado e muito abalado emocionalmente, a arma está a 1 segundo de distância e aí a gente tem situações muito graves. Então, os recursos para lidar com o estresse é acompanhamento psicológico, exercício físico, seja de que tipo for, ou em casa. Claro que quanto mais vocês fizerem, mais vocês reequilibram essa questão do estresse. As questões familiares, por óbvio, se as famílias puderem, a família do policial militar, ela precisa de atendimento, porque muitas vezes ela vai sofrer o impacto desse estresse, ela vai ter dentro de casa um companheiro, uma companheira, um pai de família, uma mãe de família, irritados, pouco participativos, nervosos, e isso desregula todo o ambiente familiar. Então, essas pessoas também precisam de apoio emocional. E a questão da saúde financeira, ela é fundamental. Eu tenho uma paciente que diz que a gente deveria aprender 3 coisas na escola: sobre leis e direitos, sobre saúde financeira, aprender a administrar o nosso dinheiro, e psicologia. Então, nós teríamos o tripé da saúde, eu concordo com ela. Obviamente que não saber administrar dinheiro não é mérito da polícia militar, né? Muitas pessoas não sabem administrar e aí a vida vira de fato caótica, porque quem é que dorme com conta para pagar, né? Isso aumenta o nível de estresse. Então, em relação à saúde financeira, tem uma série de estratégias que podem ser tomadas. A gente pode tanto ver isso no processo terapêutico, que também é feito para que a gente se organize nesse sentido, quando baixa a ansiedade, quando se equilibram os sintomas de depressão, a gente diminui a compulsão e a gente diminui os gastos. Mas não só isso, tá? Quem tem acesso a instituições que oferecem profissionais, ou contador, ou profissionais que possam ajudar vocês a se organizar financeiramente. Então, a minha sugestão é que busquem o gerente do banco, que busquem um contador ou que verifiquem junto à instituição militar se tem disponível profissionais que possam auxiliar nessa organização financeira. Eu sei que é muita coisa, que são temas complexos, são assuntos complexos para serem abordados dentro desse guarda-chuva do estresse, mas eu espero ter contribuído de forma breve, rápida e acelerada para ajudar vocês a pensar um pouquinho sobre a saúde mental de vocês e de que forma vocês podem cuidar um pouco melhor de vocês, né? Porque antes de vocês serem policiais, vocês são pessoas e vocês precisam de cuidados e é preciso que vocês façam isso por vocês num primeiro momento e, por óbvio, se a instituição puder auxiliar e amparar vocês, esse seria o ideal, mas quando vocês se sentirem de alguma forma constrangidos, busquem ajuda
dos seus colegas, busquem ajuda terapêutica e busquem ajuda de profissionais qualificados. É isso, muito obrigada.